só fazendo aspas, quando eu tenho que fazer o meu esporte, eu deixo o que for. Porque você tem que estar bem, sabe? A sua família precisa de você? Precisa, mas eles precisam de você saudável. Como é que o Desafio 365, que é esse programa que dá toda a inspiração para a gente fazer esse podcast, como é que o Desafio 365 entrou na tua história e na tua vida? Olá, eu sou o Marco Sinaldi e esse é mais um episódio do podcast Supere Seus Limites. Esse podcast que nós criamos para ajudar as pessoas que querem alcançar uma conquista memorável para o seu corpo e para a sua mente. E hoje nós temos uma convidada super especial. Eu estou aqui com a Raquel e ela topou aí, aceitou o convite. Já quero, Raquel, de antemão te agradecer muito a generosidade de estar aqui com a gente. E ela vai falar um pouquinho da história, né, Raquel? Então, seja muito bem-vinda a esse podcast. Obrigada, eu que agradeço. Na verdade, é uma alegria poder estar aqui compartilhando. Eu acredito muito que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha. E é isso aí, vamos para esse bate-papo. Eu tô ansiosa. Que legal. Raquel, nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, pessoal, e a Raquel me falou um negócio muito interessante. Esses dias eu publiquei um vídeo falando, o título do vídeo é Filho de Peixe, Peixinho é. Quem está ouvindo aí, procura lá no YouTube, tem um trechinho de um vídeo onde eu falei até sobre o exemplo do Miguel, meu filho, né, que ele, como o que a gente faz, reflete nele sem a gente pedir para ele fazer. Na verdade, ele naturalmente tem vontade de fazer exercício, de fazer algumas coisas porque ele vê a gente fazendo. E aí, na nossa conversa aqui antes da gravação, você me falou uma coisa muito interessante. Até eu lembro você falando assim, vou começar do começo. E aí você falou, não, porque o meu pai praticava tal. E aí a história começou aí. E eu fiquei, olha, realmente, né, como é essa influência do pai. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa sua história, que a gente estava conversando antes, começando pelo pai, já que você falou, olha, o começo da história é lá no pai. Sim. Como é que é isso? Me conta aí, o que seu pai fazia? Como é que foi essa influência lá no começo da tua vida aí? Meus registros, assim, eu tinha uns 3 aninhos, eu era bem novinha mesmo. Então, eu me lembro sempre do meu pai muito ativo. E quando a gente tinha um tempo juntos, de qualidade, eu falo aquele tempo que é só pai e filha, era brincando de lutinha, era ele me ensinando ali os passos, né, as coisas para se defender, e para mim aquilo era o máximo, né? Ou quando eu cresci mais também, quando a gente passava férias juntos, eu lembro que a gente saía a correr, e para ele era super normal, correr também de manhã. Então, a minha memória com ele, quando eu me lembro, assim, de momentos de qualidade, era a gente fazendo alguma coisa nesse sentido. Meu pai era um atleta, né? Ele tinha uma academia de artes marciais aqui em Campo Mourão. E assim, os registros que eu tenho, tudo, assim, é uma coisa, assim, surpreendente. Tipo, é muito legal. Então, pra mim, era uma coisa natural. Eu acho que essa busca por também estar ativa na infância, desde a infância, né? Tinha muito a ver com isso também. Você estava me falando das artes marciais, só para esclarecer para a galera, porque era uma coisa que eu falei, tá, mas o que arte marcial ele praticava? Eles estavam explicando que, acho que As artes um pouco assim. marciais, ela envolve, na verdade, várias outras, o boxe, tem várias, na verdade, são movimentos que eram usados para guerras, né? E tem até tipo, as espadas e tudo isso, mas hoje em dia, na verdade, isso é mais Tem muita gente que fala, nem existe mais artes marciais, porque ela é usada como uma arma de guerra, como para você se defender. Mas as artes marciais que eles praticavam realmente era você levar o seu corpo no máximo. Aí, tipo assim, é até legal, eu vou procurar fotos para mostrar depois. Eles quebrando vários tijolos, subindo a parede. Quer dizer, são coisas assim que a gente não vê mais tão hoje em dia, mas tem a ver também com o boxe, com o karatê, tudo isso está relacionado, né? Meio que a origem, talvez, aí, né? Sim. Legal. E assim, então você via teu pai praticando tal, e você também queria quebrar os tijolos, como é que era? Como é que foi teu início lá, então? Desde pequenininho, então, você foi influenciada Sim, pelo... era assim,
isso era muito legal porque as pessoas sempre me viam como, ah, Raquel, né, menina, ah, não pode se sujar, não pode. Eu acho que os pais, a gente como pai, a gente tem esse cuidado, né? Não faz tal coisa, ah, não, a menina é mais delicada, cuida dela assim. Então eu lembro das pessoas muito querendo me cuidar. E meu pai era tipo, não, ela vai ali, não, vem aqui, vamos lutar. E ele me tratava como alguém forte. E isso é muito legal. Eu acho que aí tá o sentimento que até hoje tá presente quando eu tô fazendo um esporte. Eu me sinto forte, eu me sinto capaz. Quer dizer, eu não sou indefesa, eu não sou a minha debilidade. Eu sou realmente o que eu posso ser fazendo o esporte, né? Tipo assim, é engraçado isso, né? Se a gente para pra pensar, eu me autoanaliso muito. Eu acho que é bem isso, a gente conversando agora me deu esse insight. Tipo, quando eu tô fazendo, eu me sinto forte, eu me sinto uma atleta. Eu não sou atleta mais hoje em dia, mas eu sou capaz de dar o meu máximo ali, porque ele, desde o começo, me puxava pra isso. Que legal. E aí eu sempre falo que eu vou dando umas pinçadas nas conversas para ir pegando as sacadas, né? Então, eu vou tirar até essa sacada para quem de repente está assistindo e eu vou lembrar lá desse vídeo que eu falei do filho de peixe, assim, a importância da gente criar esses registros nos nossos filhos. Hoje você já é mãe, Sim. né? Daniel? Daniel, ele tem Daniel, 9 9 anos. anos. Então, assim, o quanto, eu imagino que a influência que você causa nele, ele deve gostar de esporte, no mínimo. Super, super. Tanto é que ele até me impressionou o ano passado, teve um campeonato entre as escolas. E ele volta pra casa falando que ele tinha sido o primeiro lugar, tal. Só que ele falou de uma maneira tão normal que eu falei assim: "Ah, entre eles lá ele deve ter sido o primeiro lugar". E passou. Aí de repente veio a mãe de outro amiguinho e falou assim: "Raquel, ele ganhou em primeiro lugar". Ela tava toda emocionada. Eu falei assim: "Gente, é real, ele ganhou de todas as escolas em primeiro lugar". E ele chegou falando tão, tipo, como se fosse que eu nem dei bola. E eu fiquei muito feliz assim, eu comecei a perceber que isso era fruto, na verdade, de coisas que eu tava plantando e não tava nem percebendo, né? Sim. E isso é maravilhoso. Sim, eu falo assim, se você ficasse falando para ele, talvez ele não ia querer. Como você vai e faz, ele quer de alguma forma também estar Exato. nesse. O exemplo arrasta, né? Sim, sim, muito mais do que as palavras, né? Total. Tá, e aí assim, você me falou que depois disso, a gente estava falando lá da tua infância, da influência do pai, e depois desse período, você me falou que praticou alguns tipos de atividades aí. O que você já fez? Pratiquei várias coisas. Minha mãe não tinha medo de me colocar, de me matricular nos lugares, então se eu tinha vontade de fazer, ela me colocava. Já fiz balé clássico, jazz, ginástica rítmica, que até hoje eu tenho uma flexibilidade, tem algumas coisas que eu consigo fazer que eu falo que são reflexos, né? Do treino com a professora Márcia, que agora é professora de Pilates. Handebol com o Wilson na época, tênis, na escolinha do Wilson também, que teve no 10. Quer dizer, são coisas assim. Tá, aqui da cidade você frequentou quase todas as escolinhas de Aham! tudo que Vôlei na Copel, tinha. exato! Natação na Golfinho, depois mudou, fui pro estádio. Olha, eu acho que na época o que tinha pra fazer eu fazia, assim, não, eu gostava de estar ativa, né? Mas era criança, então assim, eu acho até isso importante, porque assim, às vezes os pais querem colocar a criança em uma coisa e quer que a criança faça aquilo. Realmente, se a criança gostar já daquilo e não quiser saber de mais nada, ótimo. Mas no meu caso, eu gostava de conhecer todas as modalidades de atividade, né? E minha mãe me deixava livre nisso. E isso é bom, porque eu conheci um pouco do vôlei, do handebol. Claro, você pega alguma afinidade mais em algum, mas cada um tem uma contribuição, né? E eu acho que às vezes muito pai, eu vejo que fica assim meio encanado, vamos colocar assim, não, às vezes quer que o filho faça futebol, quer que vire o Neymar, quer que... E o que a gente está falando aqui não é necessariamente isso. Eu acho que alguns talentos acabam, e aí eu acredito que tem um pouco de talento, eu acho que tem o talento, tem o método, tem o ambiente, né? Mas então quando Uhum. junta alguns fatores ali, acaba, né, saindo grandes estrelas, alguns profissionais aí do esporte, né? Sim, Alguns ídolos do esporte. sim. Mas para a grande maioria dos casos, a atividade física, às vezes quando o pai quer muito, né? Bota no futebol, não, é futebol, futebol, futebol. E às vezes até com o tempo acaba criando uma repulsa na criança.
Mas o que a gente está falando aqui é de colocar a criança praticando atividade física, ou a criança, o adolescente praticando atividade física. Acho que independente do que vai fazer, e talvez fazer muita coisa, mas assim, sempre estar ligado num momento, provavelmente vai descobrir alguma coisa que gosta e que vai levar para a Sim. E vida, tudo e bem. que vai mudar também, de repente não é aquilo que ela gosta para o resto da vida. Aham. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. É mais uma sacada para os pais, de repente, aí, né? De Sim, olharem e saberem que é importante criar esse registro mesmo e dar quem tem a oportunidade, né, de colocar a criança em algumas coisas. Eu acho muito legal. sim. Eu tive algumas, não fiz muitas coisas, mas tive algumas oportunidades lá na infância, de escolinha de karatê, algumas coisas que me ajudaram, né? Foi muito curto para mim esse período. Meu pai não tem excelentes referências dele, excelentes, maravilhosas, mas não era um cara do esporte. Eu não vivi muito a fase dele. Ele jogava um futebol lá, mas quando eu era muito pequeno eu não acompanhava. Então, assim, eu não tenho esse registro do meu pai, da minha mãe, como que praticavam algum tipo de atividade. É, e então eles até me mandavam para a escolinha, alguma coisa assim, algumas coisinhas que eu fiz lá, mas eu vejo que na minha infância, ali na adolescência, até faltou um pouco de praticar mais atividades e tal. Então, quem pode, quem tiver a oportunidade ou não tiver, mas vai atrás, né, de Sim. repente colocar a molecada aí fazendo alguma coisa. Mas vamos lá. E aí? E aí foi fazendo tudo? Natação. Fiz natação, treinei natação e a natação exigia, né? Porque eu queria fazer parte ali do pessoal que realmente nadava por Campo Mourão. Você fez Então, parte da equipe aqui da cidade. sim, tipo, eu era mais nova, né? Fazia, tipo, eu era a tampinha ali, mas eu tava ali. Minha irmã também, ela fazia parte. Ela realmente já foi para mais campeonatos, né? Mas eu queria estar ali. Então, assim, era a tarde inteira. A gente passava a tarde na piscina para terminar ali os 5.000 metros, 4.000 que seja. Esses dias eu até achei uma agenda que eu tinha de registro. Ah, hoje eu fiz tantos, tipo, o treino era tal, né? E isso é muito legal, porque hoje em dia eu falo, meu Deus, eu fazia tudo isso e hoje, tipo... Mas é uma coisa que treina a gente, né? Treina a nossa mente, principalmente na adolescência, que é um momento que você não quer saber de nada, que você... Ah, eu não sei, são momentos, né? Psicologicamente falando, todo mundo passa por esses processos, cada um passa de um jeito, realmente cada um enfrenta os processos diferentes, mas o esporte ele ajuda você a ser mais resiliente, a você pedir ajuda, você ter um treinador, ter uma voz que você vai ouvir. Então, tudo isso foi construído ali sem eu perceber nessa área, nessa parte da adolescência também. Eu fui até meus 16 anos. Chegou uma parte que eu abandonei tudo, falei, meu Deus do céu. Não fui parando, sabe? Fui parando de fazer os esportes, fui parando de fazer tudo e aí tá uma época que não foi muito feliz. Justamente hoje em dia eu paro pra pensar quando eu reflito, foi porque justamente eu parei de fazer todos os esportes. Eu quero fazer, tá, mais aquela pinçada, um detalhe importante também. As pessoas estão acostumadas, assim, a ver muito, né, eu acho que nessa época de Instagram e Facebook só tem pessoas, Musas. só tem coisa bonita, as pessoas só são felizes no Instagram, Uhum. né? Eu acho que é o mal do Instagram, então, tipo, as pessoas só são felizes, lindas, maravilhosas, não tem momento de baixo, ninguém fica triste, é só gente feliz, né? Eu acho que tem muito, a sociedade está passando por não um problema, eu acho, com essa Sim. exposição, porque as pessoas só expõem o bonito, e aí, às vezes, e hoje, né, a pessoa fica olhando, é todo mundo feliz e a A pessoa geração que chega acha que é assim só. então, assim, eu falo que nesse podcast a gente preza muito pela integridade e pela realidade, porque de repente quem está ouvindo a gente, Perfeito. eu falo, as pessoas que eu tenho convidado e a gente busca entender a essência da história das pessoas que a gente está conversando, quando o assunto é essa história, e assim, eu acho que o interessante de quase todas as histórias que eu conversei é que não é fácil. Tem momentos de dificuldade, para alguns um pouco menos, para alguns muita dificuldade. Uhum. Então, assim, se você de repente eu estou fazendo essa pausa porque as pessoas que estão lá ouvindo, eu comecei antes da gente gravar, eu comecei falando que a intenção do podcast era ajudar as pessoas lá e te perguntei como é que a tua história podia ajudar. Não foi essa a Sim, pergunta? E sim. aí ela começou a me contar um pouquinho, a gente fez um briefing aqui antes,
E eu falei, eu fiquei pensando aqui naquela hora que a sua história pode ajudar muita gente. Por quê? Porque teve dificuldades no meio do processo. É isso que você vai contar um pouquinho para nós agora. Uhum, E eu acho que isso é riquíssimo, uhum. riquíssimo. E como eu te falei lá no começo, já agradecendo por compartilhar um pouquinho dessa história. Acho que tem muita gente que vai ouvir, então fiquem atentos aí, quem tá ouvindo a gente pelos canais aí dos podcasts, pelas plataformas de podcast, quem está vendo pelo Uhum. YouTube, fica atento, porque eu acho que tem uma riqueza gigantesca nesse compartilhamento todo que Sim, você está fazendo com a gente. Então vamos lá. Aí você falou que teve um tropeço. Veio sim, uma fase, depois dessa fase de praticar tudo e tal, muita, acho que é dopamina, né? O hormônio que que é gera. liberado, aham. Tem uns hormônios que quando a gente pratica atividade física é comprovado cientificamente. Eu não sou neurocientista nem nada disso, mas pesquisa lá, dá um Google lá que vocês vão achar que a gente tem alguns hormônios que são antidepressivos naturais, que Uhum. são hormônios da felicidade ali, né, Sim, como o pessoal serotonina e a apelida. dopamina. Exato. E aí então você tinha doses diárias desse negócio Tinha. e de repente parou. Parei. Eu passei de ser aquela aluna que adorava educação física para começa a época de cursinho, né, preparação, 16 anos, na verdade. Você começa ali, tá? Eu tava no primeiro, segundo ano, e você já começa a pensar nisso, e eu fui abandonando realmente a atividade física, e isso fez uma falta enorme, assim. Hoje eu consigo parar para pensar que foi isso também, sabe? Tipo, de uma pessoa super ativa a fazer nada, entrei num quadro depressivo, fui buscar ajuda psicológica, fui buscar ajuda no psiquiatra, comecei a tomar medicação e foi aí que eu e minha mãe a gente falou, ué, mas o que está acontecendo, né? É importante a gente fazer essas pausas na nossa vida e perguntar o que eu estou vivendo, da onde que veio isso, como eu vou trabalhar com isso realmente sou eu ou não? De que maneira a gente vai trabalhar? E minha mãe me ajudou muito nisso. Foi quando a gente falou, não, tem outras maneiras, né? E na época eu até busquei me conectar mais com Deus, tudo mais, me ajudou bastante, mas foi tempos difíceis. Eu penso que se eu tivesse voltado a fazer esporte, teria sido mais fácil. Mas enfim, eu tive que passar por isso que hoje eu valorizo muito, assim, valorizo mesmo, então, só fazendo aspas, quando eu tenho que fazer o meu esporte, eu deixo o que for. Porque você tem que estar bem, sabe? A sua família precisa de você? Precisa, mas eles precisam de você saudável. Então se cuide, sabe? As mães têm muito isso de falar, ai, não, vou cuidar só do meu filho. Não, teu filho precisa de você feliz. Vai, faz teu esporte, volta para casa e ele vai ter o melhor de você. Então nessa época minha mãe ela também não era muito de fazer esporte, ela era mais de executar tarefas e ela fala que ela tem um estilo muito militar. Ela é muito assim, assim, ela é muito correta em muitas coisas, mas a atividade física não era a preferência dela. Então, eu e ela, a gente ficava nessa, assim. Eu não coloco a responsabilidade nela em absoluto. Mas eu deixei tudo de lado e vivi minha vida ignorando a atividade física. Tem um detalhe importante. Você falou que seu pai e sua mãe em determinado momento se separaram. Então vocês tiveram uma Aham, infância lá, tal. Então essa influência do seu pai ali que era mais ativo em sim. esporte, já nesse momento não estava tão próximo. Não estava tão próximo e talvez até parando para pensar, não foi rebeldia ali, talvez, mas eu não tinha realmente ele próximo, né? E o estilo da minha mãe era diferente ali de lidar com as coisas dela. Ele sempre lidou muito como ela, hoje em dia ela fala, nossa, você parece tanto com seu pai, você volta de uma corrida diferente, feliz, você precisa ir, tipo, vai. E eu Não acho tô que te era, aguentando mais, vai correr para aham, voltar melhor. eu acho que era como ele lidava também com as coisas dele, quando eu paro pra pensar. E teve essa época, então fui fazer cursinho, fui morar em Curitiba, queria fazer medicina porque eu tive meus avós muito doentes, eu vi minha mãe cuidando deles. Talvez tá aí também porque ela não fazia tanto esporte, ela sempre cuidou muito dos outros, né? E eu aprendi muito com ela um exemplo assim, mãe, hoje eu vejo ela e falo, mãe, eu acho que eu queria que você tivesse se dedicado um pouco mais a você, sabe? As mães querem muito se dedicar aos filhos, aos parentes e se esquecem de se cuidar, né? Então ela cuidou muito dos meus avós, muito da gente. Eu tenho uma irmã também que morou fora, foi para Espanha, muito nova. E esse tempo que eu fui para Curitiba, eu não fazia nada. Eu lembro que eu me sentia mal, acordava mal. Todo o meu processo químico era um quadro depressivo. A depressão ela é química, né? Não é frescura. Tem gente que fala que é frescura, não é.
É uma coisa química que eu falo, dentro da gente tem uma farmácia que a gente precisa saber acessar essa farmácia. E na época eu não sabia acessar, tipo assim, eu não tinha essa consciência de que eu fazendo uma caminhada de manhã meu dia ia ser diferente. Então foi muito difícil a época de cursinho. Nossa, era um sacrifício, assim, eu falava, meu Deus, para ser médica vai ser tão difícil, não sei o quê. E eu fui, até que eu passei em biomedicina, né, a gente fazia a inscrição para medicina e colocava uma segunda opção. Coloquei biomedicina e passei, eu falei, eu não vou mais ficar no cursinho. Tinha gente que ficava 5 anos no cursinho, eu falava, não é para mim, preciso mudar. Comecei a fazer biomedicina, foi quando eu fiquei grávida do Daniel. Foi daí que eu falei, calma, peraí, vamos parar tudo. Agora eu vou ser mãe, eu preciso me preparar para isso. A gente se prepara para tirar carteira, a gente se prepara para fazer uma viagem. Eu preciso me preparar para ser mãe. Foi quando eu parei tudo, eu estava com 8 meses quando eu parei, quando eu deixei biomedicina lá no Positivo em Curitiba e vim ficar mais perto da minha mãe que eu precisava desse tempo para me organizar. E foi aí que tudo mudou. Eu falo que o Daniel é um marco na minha vida, né? Eu acho que toda criança tem uma missão. E ele veio, assim, com uma missão muito de me trazer essa clareza de vida de novo. Tipo, o que você realmente quer pra sua vida? O que você tá plantando hoje? Eu tava no modo automático lá em Curitiba, quando tava lá, né? Eu como qualquer coisa, vivo, tento estudar, faço minhas coisas. Sabe quando você vai levando as coisas meio... Você tá achando que você tá vivendo da melhor maneira, mas na verdade você não tá. Você não tá cuidando de você, eu não cuidava de mim. É, Na minha parte espiritual também já não tava mais nem aí. Eu achava que eu tinha que ir pro cursinho e malemar, tipo, nem acreditava que eu ia passar. Tudo isso eu acho que é um ciclo, né? É legal falar disso porque é um ciclo que envolve tudo, né? A nossa vida ela é global, não adianta você deixar o seu cuidado físico separado do seu cuidado mental, do seu cuidado espiritual. A gente é íntegro, um só. Então quando você descuida uma área, com certeza a outra vai afetar. Precisa ter o equilíbrio, né? Total. E foi quando eu voltei para Campo Mourão e eu comecei a criança, ela traz esse cuidado, né? Você olha e fala, nossa, fisiologicamente você também começa a perceber, nossa, é verdade. Horário para comer. Aí eu voltei a ter horário para comer. Tipo assim, é de 3 em 3 horas, porque criança, tipo, é um relógio, né? Uhum. Você tem Ele que se mamava no peito? Não. ele mamou 2 meses, não consegui dar mais tempo, mas eu tava ali. Tipo, eu tentei bastante tempo. Depois eu também, sem crise, passei a dar mamar pra ele, mas igual. E nesse início de 2 meses você tem que ter, inclusive, a disciplina de comer, né? Porque tem como diz Sim, minha mãe, tem um bezerrinho ali tem a mamando. produção, você tem que estar bem. E nessa época eu já tava com um peso alto, eu cheguei a pesar 104 quilos. Eu não falo isso pra todo mundo porque eu falo, se não for pra edificar a pessoa, eu nem conto, né? Só pra ficar de relato aí, de curiosidade, eu não falo. Mas nessa época que eu tive o Daniel, eu cheguei a pesar isso e eu tava com a apneia do sono. Foi quando eu falei, eu preciso tomar uma atitude drástica. Eu já tive apneia do sono também. Não, acabei não tratando porque o desafio 365 me ajudou um Que pouco, tá? legal! Nossa, que incrível! E na época eu fui fazer. Acordar, você acorda assim, parecendo que vai morrer porque não consegue respirar, né? Sim, Uma coisa você assim. dorme muito mal. Na verdade, você quase não dorme, daí você quase não aprende. Daí você pode estar na sua época de estudo aí para passar num cursinho ou no que seja, e você acha que você não é capaz. Não, na verdade, você está vivendo uma rotina que não te ajuda. Você tem um problema fisiológico que precisa ser tratado, né? E foi quando eu fui para o lado mais extremo que eu fui para cirurgia. Hoje em dia, quando eu falo da cirurgia, eu até esqueço o que eu fiz. Porque, na verdade, ela não teve um resultado ótimo em mim. Eu até perguntei pro doutor Ivan depois, falei assim, você realmente fez cirurgia em mim? Fui perguntar pro Fernando, que é gastro também, agora o Chimizo, né? Ele é irmão de uma amiga minha, eu falei, será que foi feito mesmo cirurgia? Porque eu tô comendo igual, porque era emocional. Sempre foi emocional. Então, a causa não tinha sido tratada, eu não tinha um outro escape, o meu escape continuou sendo a comida. Então, assim, na época que eu tava ainda para tomar a sopinha, que era os caldos, eu fui lá e comi um pedaço de uma linguiça. Tipo assim, imagina o risco, sabe, que eu corri. Então, assim, eu falo que é mental. Primeiramente, o nosso corpo e a nossa mente, eles estão muito conectados. Mas tá, emagreci pelo processo. Hoje em dia eu tenho que cuidar de uma anemia que ela volta, vira e mexe. Até no começo do desafio, que a gente fez toda aquela bateria de exames, eu percebi que meus níveis estavam super baixos. Aí eu fiz a reposição, que é direto na veia, né? Não adianta só ficar tomando. Então, para poder estar bem, para poder fazer os exercícios. A cirurgia ela traz muitas consequências. Ela não é para todas as pessoas. Eu acho que tem muitas outras saídas, sabe?
Conversando depois com o Dr. Ivan, eu até perguntei qual é o segredo da cirurgia, né? Porque se você para pra pensar ali, tá, diminuiu, mas realmente o meu problema era mais mental. Eu não cheguei no objetivo da cirurgia, tipo, eu não emagreci tudo que eu precisava naquela época. Então, qual que era? Era 6 meses de limpeza, o seu corpo mesmo ia se limpar. 6 meses que você não ia consumir açúcar, farinha, fritura, tipo assim, você ia eliminar essas coisas básicas durante 6 meses que o seu próprio corpo, ele consome a gordura. O nosso corpo, ele é perfeito, gente. A gente tem uma máquina que precisa ser ativada da maneira certa. Então, eram 6 meses fazendo essa limpeza, que era o principal. E eu não fiz esses 6 meses na época. E depois eu parei pra pensar, gente, eu podia fazer 6 meses, só que assim, a minha ansiedade era tão grande que eu acabava comendo. E eu nunca gostei de ser dependente de medicação, né? Até naquela época, depois eu não ia tomar remédio pra tirar minha fome. Não era, tipo, eu não consigo ficar tomando remédio pra alguma coisa se não tem a necessidade, sabe? É uma coisa muito minha mesmo, não gosto. Se é vitamina, essas coisas, beleza, mas remédio mesmo não. Então, nessa época, eu aprendi uma lição com a cirurgia. Eu respeito muito quem faz, quem toma a decisão, mas tem outros caminhos, sabe? Teve a consequência depois de fazer uma cirurgia para tirar minha vesícula, porque a vesícula sim ou sim vai dar um problema mais pra frente. Tem esse tema da anemia. Hoje em dia eu tomo colágeno, eu me cuido muito, porque senão o cabelo fica ralinho, você vai ficando, né? Tem toda uma consequência. É uma cirurgia de grande porte. Que, é, Não, eu ia adiantar um pouco a conversa agora, pode ir. porque hoje você corre e tal, você vai chegar ainda nessa parte, né? Mas Aham. para esse esporte que já chega próximo, não sei se alto rendimento, né, seria mas são esportes que exigem uma performance maior. Uhum. É, é, e, né, nós estamos falando da cirurgia. Ela atrapalha de alguma forma? Você consegue ter uma... Como é que é essa questão da performance num esporte que exige mais rendimento, ali, como a corrida mais longa, por exemplo? É, quando eu me vejo, talvez seria legal perguntar pro treinador, né? Pra alguém que vê assim com esse olhar. Mas quando eu tô ali, eu não fico pensando na minha condição. Se você vai fazer um esporte que exige do seu mental e fica pensando na sua condição, tipo, ai, eu sou assim, eu tô gordinho, tô isso, tô aquilo, você não vai fazer bem feito, você não vai dar o seu máximo. Então eu não penso na minha condição. Você vai lá e Eu não faz. penso que eu já fiz cirurgia, eu até esqueço. É uma coisa que esses dias eu falando com o cara, eu falei assim, amiga, eu já te falei que eu fiz essa cirurgia? Ela, não. Eu falei, então, eu já fiz. Porque não é uma coisa que faz parte da minha memória como pessoa. A minha memória como pessoa, quando eu tô fazendo esporte, eu consigo mais. Que massa. E isso é muito bom, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, mas ela foi codificada antes, né? Então, quando eu tô ali, realmente eu não penso na minha condição. Por isso que é legal ter alguém perto, porque a minha mente sozinha, eu tô treinando ela pra não depender de um treinador sempre, né? Tipo assim, você tem que. O treinador não é babá, ele não vai estar com você todo o tempo. Até para as outras áreas da vida, claro, a gente precisa de mentores e tudo mais, mas a gente tem que criar uma mente fortalecida num nível de você dar domínio próprio, né? É o domínio próprio Sim. em todas as áreas. Então, é você conhecer o seu limite e falar pro seu limite que ele não é você, que quem manda é você. Então, eu tento chegar no meu nível máximo, mas por conta da cirurgia eu tenho que sempre estar atenta, fazendo exame, para saber se os níveis estão bons. Quando eu comecei o desafio, a doutora a Cláudia, né, a doutora Cláudia, uma querida que cuidou ali dos primeiros exames, ela falou assim: querida, eu tô assustada com o teu exame, eu nunca vi um exame tão ruim de sangue. Você agora mesmo vai começar a fazer as aplicações. Daí eu parei para pensar e falei assim: é por isso que eu não tô rendendo no treino. Eu corria e me achava fraca, daí eu falava, nossa, não tô bem, tô preguiçosa, mas não, era porque realmente eu tava Tinha com as algo químico plaquetas ali. super baixas. Mas depois também, cada vez que eu ia aplicar, eu voltava cada vez melhor. E o nosso corpo, se a gente for parar para pensar, ele aguenta condições extremas, né? Você vai ver, tipo, olha para o mundo hoje, tem condições extremas e, infelizmente, em desequilíbrio em vários níveis. Pessoas que chegam numa magreza extrema porque não tem o que comer e o corpo tá ali, resistindo. Pessoas que estão super obesas que você fala, meu Deus, como a estrutura aguenta? Mas tá ali resistindo. Então, quer dizer, o nosso corpo, ao mesmo tempo que ele é super sensível, complexo, ele é muito resistente. Mas quem manda nessa área é a mente. Então,
Hoje, como mulher, como mãe e tal, como empresária, eu penso, a minha mente tem que estar forte. São muitos desafios no dia a dia. Até isso que a gente está vivendo, muita gente vai falar que é uma crise, né? O Covid e tudo mais. Mas para mim é uma oportunidade de crescimento muito grande. Então, eu estou aproveitando muito esse momento para crescer, para me desenvolver como pessoa e para encarar cada coisa como um desafio. Por isso que eu falo que o desafio casou tão bem esse ano. Tipo, foi muito fundamental estar fazendo parte do desafio, porque é a constância, né? É aquilo assim, o treino hoje não foi perfeito, ou hoje não deu, mas assim, continua, não para, você aguenta. A gente tem um dia, Deus fez um dia que é um dia certo para a gente começar a agradecer, errar nesse dia, terminar o dia e falar assim, amanhã eu vou fazer assim o assado. Você ajustar e continuar. Então, tudo isso está muito relacionado com a atividade física, sim. O meu mental hoje é muito mais forte do que anos atrás. E tem a ver com isso também, com saber, assim, eu olho para mim e falo, eu posso, eu consigo. Eu não preciso que outros estejam me empurrando para fazer. Eu tô ali porque eu sei que eu posso e eu consigo. E isso é muito importante, sabe? Essa autonomia como pessoa. Muitas vezes a gente coloca a responsabilidade nos outros, mas o exercício, ele te dá essa autonomia. Tipo assim, eu consigo, por que não? Normalmente, Legal. né, quando a gente vai correr alguma coisa, você até tinha comentado, né, no nosso bate-papo, você fica pensando, mas tantos metros eu não consigo. Eu aprendi uma coisa, esquece. Se você consegue ou não, não coloque limite. Não tem essas referências que a gente às vezes é criado, né? Mas quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu não gostava, eu era muito ruim nisso e tal. Esquece isso. Esquece essas referências e coloque hoje umas novas referências. Eu acho muito legal pegar exemplo de pessoas que superam totalmente os limites, né? Tipo, os paralímpicos mesmo, né? Os atletas que dedicam ali, que você fala, meu Deus, eles ultrapassam ali os limites, A gente então... às vezes tá com uma dorzinha, acha que é problema, aí você vai ver eles fazendo, você fala, cara, eu não sou nada mesmo. Deixa eu Aham, ficar quieto com a minha dorzinha aqui e fazer o que tem que fazer, né? exato. É importante a gente ter pessoas para admirar e admirar as pessoas certas. Admirar no sentido de se espelhar, né? As pessoas certas. Porque elas vão falar, você vai olhar e vai falar assim, nossa, é verdade, eu consigo. Vamos. Nossa. Você começou a correr quando? Em que ano Em aí? 2017, falei com o Ricardo, Ricardo, quero começar. E até ele manda um formulário e fala, qual é o seu objetivo, né? Como eu posso te ajudar? E na época eu estava acima do peso, mas eu coloquei assim, o meu objetivo me autodesenvolver e quebrar meus limites, superar meus limites. E ele achou muito legal, ele falou assim, não, vamos pra cima então, porque acho que normalmente as pessoas colocavam emagrecer tantos quilos. E eu aprendi que se o meu objetivo fosse emagrecer tantos quilos, eu não ia dar meu máximo. Porque emagrecer tantos quilos pra quê? Pros outros? Tipo Tem assim, um detalhe importante nessa conversa que eu preciso te interromper de fala, novo. fala. Cara, eu já falei isso para algumas pessoas, assim, é, na história da foto da conquista memorável, eu falo, até para mim, né? Eu falei, no meu processo de emagrecimento e tal, tô chegando em 21 quilos aí, Que legal. eu falo, olha, o emagrecer pelo emagrecer não me dá motivo, não é relevante para mim, assim, sabe, subconscientemente no dia a dia acaba não sendo relevante. E quando eu coloco um outro objetivo, então, por exemplo, a corrida, não, eu vou correr que para correr 21 quilômetros, por exemplo, né, como eu já corri, vou voltar a correr, agora estou treinando para voltar a correr, não dá para correr em sobrepeso, porque você vai se machucar, porque você não vai aguentar, porque por diversos motivos. E, gente, minha corrida é insignificante, assim, eu corro num pace, né, na linguagem, num tempo ruim, péssimo. Eu não corro para ver pace, eu falo, minha corrida é para terminar só. Em que tempo? Eu vou terminar. Eu vou correr, 10 quilômetros, eu vou só correr para terminar. Então, quem for lá meus treinos lá no Strava vão dar risada de mim, porque o meu objetivo não é ser atleta, eu não quero virar corredor. Então, e isso vai muito da cabeça. Tem gente que quer entrar e que quer pegar, independente se está só treinando, que quer pegar para acabar, então cada um tem o seu estilo. E eu respeito cada um do seu estilo. Estou falando do Sim, meu, porque eu acho também que tem um monte de gente que vai se identificar, que não sim, é o competitivo de querer ir lá e fazer o sim. melhor tempo. Não, eu sou competitivo comigo mesmo. Eu quero ir lá e quero cumprir.
Mas o que me motiva muito também, eu acho que a gente tem isso em comum. Então, assim, não, meu objetivo é perder peso. Não, o objetivo acaba assim, eu acho que é uma consequência. Quando você tem o objetivo de perder peso, para alguns é muito relevante a ponto de mover a pessoa para aquilo. E aí é o caso de realmente colocar aqui que quer perder peso e correr atrás desse objetivo. Mas para muita gente eu acho que não motiva quando você colocar um objetivo e deixar o emagrecimento como uma consequência. Que foi o que Sim, funcionou para mim. Então, assim, o objetivo era correr. Então, agora eu preciso fazer o que eu preciso fazer. sim. Então, eu preciso emagrecer, eu preciso manter em forma, eu preciso cuidar, eu preciso ganhar massa, né? Eu preciso me preparar para conseguir fazer isso. E aí o processo, tipo, agora, ó, e Faz no mais final das sentido, contas né? emagreceu também. Entendeu? Então, acho que para algumas pessoas isso pode conectar também. Às vezes você tem dificuldade em manter o foco no emagrecer, então ache outros gatilhos, outros Sim. focos que podem Descubra te o porquê, ajudar. né? Qual é o porquê que vai fazer você se movimentar? Se é um Mas, porquê que vai fazer você se relacionar mais com as pessoas, você precisa sair de casa, não sei qual é a sua dor hoje, o que você precisa realmente, né? Eu queria me superar, eu queria falar, não, eu consigo. Tipo, eu tô levando uma vida medíocre. Eu não nasci pra viver uma vida medíocre, eu falando comigo mesmo. Então vamos lá, vamos começar se superando, porque assim, aquela pessoa que ia pra escola de carro, morando 3 quadras da escola, você para pra pensar, eu não gostava nem de ficar caminhando. Quando eu fazia esporte, era esporte coletivo, coisas mais assim, né? Então, sim. a caminhada e a corrida, pra mim, era uma dificuldade mesmo, assim, era um desafio. E a primeira vez que eu fui correr, eu fui com a mente limpa. E isso acho que é uma qualidade que eu tenho. Se eu posso falar de qualidades, uma é corajosa e a outra é ir com a mente sem preconceitos. Então, quando eu fui correr, o Ricardo falou: vamos começar a correr. E ele foi conversando, deu, acho que eu tô cansado. Ele, não, pode vir. Ele falou que eu podia ir, então na minha cabeça eu podia ir. Tipo, eu confiava no juízo dele, né? Tipo, ele não ia deixar eu desmaiar. Porque a gente acha É. que vai morrer, que Não, vai desmaiar. eu falo, eu já falei isso com algumas pessoas, falei assim, a gente às vezes, isso em todos os aspectos, eu venho desse ambiente empresarial e tal, e eu vejo muita gente pagando consultoria e não fazendo o que o consultor mandou, o consultor falou para fazer. É a mesma coisa do treinador. Você está pagando o coach, tá, né? Sim, Ele foi contratado teoricamente, então você acreditou nele para que ele te treine e tal, e as pessoas não fazem o que ele pede, né? não tem lógica, né? Você está pagando o cara para pagar para não fazer o que ele te pede para fazer, né? Sim, tem que Mas confiar. legal. Tem que confiar e se entregar naquele momento. E foi quando a primeira Aí vez. eu acho que o detalhe é escolher bem o coach, né? Exato, Escolha você bem tem o que. seu coach para você poder Isso, confiar você nele. tem que ter uma conexão, porque senão não tem como. E foi quando eu corri, dei 3 voltas no bosque, eu falei, meu Deus, eu O bosque corro. aí que ela tá falando tem 2.000 metros, né, cada volta. Aham, deu 6 quilômetros. Eu falei assim, gente, eu não acredito. Fiquei super feliz. E falei assim, tá, então eu vou começar. Ele mostrou pra mim que era possível. Claro, nesse tempo teve ajuste, sempre tem que ir lembrando o movimento, a mecânica da coisa é. Tem uma técnica e tal, né? Aham, tipo, a É, gente precisa, é importante. para quem quer correr, eu não recomendo sair correndo pela rua só, tá? Como falei, não sou educador físico, né? Não sou. Até esses dias me corrigiram, que nem é educador físico que chama, pra vocês terem uma ideia. Então, eu não sou né, necessariamente dessa área, mas assim, por já ter passado, por já ter visto, né? Claro, Muita gente. Então, assim, a corrida, eu acho que a chance da pessoa correr sozinha, sem nenhuma assessoria, sem nenhum cuidado, ela sair, é, tipo, Sérgio. tocar o louco, né, e sair correndo e se machucar e ter consequências, eu acho que é muito provável, porque tem um monte, parece que é tão simples, parece que a gente já nasceu sabendo correr, porque a gente corre Sim, desde criança, aham, mas tem não é. técnica, eu É. corria com o pé um pouquinho aberto, isso me Uhum. dava muita dor na canela, eu tive inflamações ali, o pessoal Olha chama só. popularmente canelite, né? Aham. Aí o coach corrigiu, então, né, que é o Ricardo Aleman. Procurem Ricardo Aleman aí no Instagram, super querido parceiro nosso aí. Então, assim, ó, você tem que correr com a perna mais fechada, porque isso Uhum. vai te machucar e tal. Então, opa, vamos fechar as pernas, Sim, né? Então, assim, tá dando uma dorzinha, não, vamos entender essa dor, vamos cuidar. Então, é importante ter um profissional. Para quem sim. quer correr longas distâncias, tô falando aquele corridinha de 1 quilômetro, vou correr 1 quilômetro, né? Dar um trotinho ali e tal. Não sei se é necessário, mas para quem quer correr longas distâncias, e Sim. aí leia-se, né, a gente começa a falar ali na escadinha dos 5, 10, 10, 21. 21, 42. Então, para quem quer fazer essa escada, é É importante. Acho que importante. eu não digo, se alguém falasse para mim, vou começar a correr, vai começar sozinho?
cara, tenta contratar uma assessoria, tem algumas assessorias online, Sim, tem uns treinamentos online, no sim. mínimo, acho que no mínimo, eu nem sei se, nem tô recomendando, mas eu acho assim, no mínimo procura alguma coisa Sim, online que possa te dar uma orientação, porque não é sim. só sair, meter qualquer Não, tênis, o pessoal não, pega aquele tênis de passeio e sai não. correndo e Você vai vai ter acabar se consequência. machucando, vai colocar a culpa na corrida e vai parar de fazer tudo. Então começa certo, faz bem feito o negócio, faz certinho, é É, melhor. fecha parênteses. E aí você estava correndo. E como é que o Desafio 365, que é esse programa que dá toda a inspiração para a gente fazer esse podcast, como é que o Desafio 365 entrou na tua história e na tua vida? É, comecei a correr, fiz umas pausas, umas 2 vezes eu parei, porque pela rotina, isso e aquilo, eu acreditei que eu precisava parar a minha atividade. Foi quando o Ricardo me convidou para participar do desafio e falou: olha, como tem o desafio, ele tem um formato de um jogo e você tem que fazer sua pontuação e é semanal e tal. No começo eu tinha entendido que era todos os dias até o final do ano. Eu falei assim, nossa, que massa, não sei o que. Depois eu fui parando para pensar, calma, Raquel. O corpo precisa de descanso também. Eles fizeram em um formato que não vai machucar as pessoas que estão fazendo, né? Depois que eu parei para entender conforme a gente ia fazendo, participando. Eu falei para você até no começo que a gente, na primeira versão, a gente nem sabia explicar direito, né? A gente ia vender, mas a gente não sabia explicar. Na primeira versão, nesse formato, né? Porque a gente já, pela base da metodologia, aí já tem muita gente que passou, mas nesse formato, eu falo, a gente não sabia explicar direito porque é algo muito diferente, né? As Sim, pessoas perguntavam pra gente, tá, mas tem o treinador? Vai ter exercício? Não tem o exercício que tem que fazer. Ah, mas tem academia, então. Não tem academia. Daí a gente não sabia explicar direito essa questão de que o desafio faz, na verdade, é trabalhar a mente. Ele não é trabalhar a perfeito, mente, trabalhar a disciplina, é dar as ferramentas necessárias para você alcançar o que você quer alcançar, seja lá o perfeito, que for. perfeito. Eu acho que é isso mesmo. As ferramentas necessárias. Porque é muito fácil quando te entregam tudo de mão beijada. Ah, vai ter o treinador que vai buscar você na porta da sua casa para correr com você hoje. Não. É assim, você tem a ferramenta, você já tem o estímulo. Então, é assim, faça acontecer. Até assim, eu entendo que ele me convidou, porque ele falou assim, Raquel, você precisa disso, dessa Você estava num constância. momento de pausa, então, você já tinha Tava. dado uns altos e baixos dentro da história da Sim, corrida. porque eu acreditava, tipo assim, meu filho precisa de mim, minha família precisa de Não estou podendo mim, agora, minha não é empresa precisa de prioridade. mim. E é tipo, não, esse ano eu tenho mais certeza disso e é uma coisa que vai continuar. Infelizmente o desafio, ele vai continuar, né? Vai ter outras edições. Vamos ver se o ano que vem a gente faz de novo o desafio. Mas é uma Boa. coisa que assim tem que continuar pro resto da vida, porque a sua máquina precisa ser ativada. O seu corpo é sua máquina, o meu corpo é minha máquina, então eu preciso ativar ele todos os dias para responder às outras esferas da minha vida da melhor maneira. E, tipo, não é querer. Tem gente que fala, egoísmo. Não é egoísmo. Nessa hora, se alguém achar que é egoísmo, então que você seja egoísta. Porque a gente precisa se cuidar. E foi isso, daí o desafio entrou e eu não sabia, eu não entendia direito no começo, mas eu sabia que ia ser bom. Falei, eu quero participar. E é isso, tem muitos ganhos, eu acho assim, se a gente começar a falar, tem muita história, principalmente nesse momento de desafio para Esse todos, assim, distanciamento social que a gente está passando, distanciamento né? social, a gente teve que buscar rapidamente soluções para continuar, e isso faz a nossa mente treinar também a buscar soluções, tipo assim, vamos fazer em casa? Então já começou um programa de exercício para você fazer em casa, quer dizer, não tem desculpa, a gente tem inteligência e a gente precisa usar, né? Acessar. Sinceramente, você falou que você veio de alguns altos e baixos, e eu quero que seja sincera, assim, não, né, se for não, você me diz não. Mas, sinceramente, você acha que, vindo desses momentos de altos e baixos, tal, nesse ano, com, né, tudo isso acontecendo, você acha que você manteria a constância? Você teria mantido, pelo menos nesse período, esses três, Não, 4 meses? não. Porque eu acho que a gente tem bastante coisa em comum. Eu sou um dos caras, eu falo assim, eu não sou disciplinado, eu não posso ensinar disciplina para ninguém. A disciplina, sabe aquela disciplina que eu vejo as pessoas não têm uma autodisciplina enorme e tal. Só que quando eu tenho um método para seguir, Sim, quando eu tenho alguma coisa, então eu não quero me colocar o mestre da disciplina, tal, não. Só que quando eu tenho um método para seguir, algo que me ajuda na disciplina, não tem aquela disciplina aleatória, assim, não, uhum, mas
tendo o método, tendo algo que me direciona, a minha disciplina cresce loucamente. Sim, Então eu consigo ser disciplinado tendo esse direcionamento. sim, E aí, por isso que eu te perguntei, porque para mim, assim, eu sinceramente, eu acho que nesse ano talvez eu tivesse tido um momento de muita baixa sim. nesses 3, 4 meses Teve aí. momentos, né? Teve momentos em que a gente conversava ali, a Ari, a gente, entre nós ali, conversava com a Carla, com as meninas, e era tipo, meu Deus, não, vamos sair hoje. E uma animava a outra. O dia que uma não tava bem, a outra chamava. Eu acho que aí tá importante dos ganhos, né, que a gente intangíveis do programa, Fala aí desses ganhos que os intangíveis. ganhos intangíveis são as conexões, conexões poderosas, né? Você tem ali, tá todo mundo buscando um mesmo objetivo, que é o autocuidado, melhorar, né? Cada um tem um objetivo específico, mas no geral a gente está buscando uma melhoria de qualidade de vida e fazer um esporte, uma coisa. Então, assim, são conexões que te dão uma fortaleza, né? A gente até começou a ler juntos tem a mente mestra, né? A mente mestra são as pessoas que têm o mesmo propósito e que se rodeiam. Então, assim, não é que a gente vai estar grudado todo dia, mas são pessoas que você tem como referência. Até o Marcelo que está aqui, né? Que a O gente vê. Marcelo sempre está presente nos nossos podcasts, viu? A gente sempre fala dele. E é muito legal, porque ele leva a família toda junto. Tipo assim, é uma coisa que eu falo, gente, olha que exemplo maravilhoso. Ele super investe ali para que a esposa dele esteja junto, a Ellen. A filhinha dele também tá junto. Eu falo, ela, mesmo pequenininha, ela tá ali nos momentos, então para ela vai ser uma coisa muito normal. Então, esse tipo de referência é o que eu tenho. Tipo assim, são pessoas que estão sempre se superando. Então, em volta de mim, eu não tenho notícias ruins. Tipo assim, é o mundo que a gente cria, a gente que pode criar a nossa realidade no dia a dia. Então, você procura pessoas que também têm valores parecidos, pessoas que acreditam na família, que acreditam no bem-estar, que buscam a Deus. Então, assim, eu acho que a gente todas ali tem algo assim parecido e isso é uma fortaleza. Que legal. Não dá para ignorar isso, ainda mais na vida adulta, né, que eu estava comentando antes, a gente acaba se envolvendo muito nas atividades do trabalho, atividades, compromissos que a gente acredita que tem que seguir, que realmente tem, mas e a gente acaba perdendo um pouco o sentido disso tudo, né? Então, um dos ganhos intangíveis foi, além de conhecer lugares lindos de Campo Mourão, porque a gente, cada treino, principalmente por conta do distanciamento, teve que aprender a treinar isoladamente, assim, tipo, longe de todo mundo. Você acaba conhecendo lugares lindos, se conectando com a natureza, que é super importante também, e estar conectado com pessoas, porque pessoas precisam de pessoas, né? A gente até uma coisa, quando a gente está mais sedentário, a gente tem o costume de ficar muito recluso. Você é no seu mundo, você e a sua comida, você e a sua televisão. E você. Seu sofá. Você e seu sofá. E eu falo isso com muito respeito, não falo tirando assim, porque eu já tive numa situação assim. Só que isso não traz vida, né? A vida ela tem que ser orgânica, ela é todo dia, ela muda, ela é diferente. Então, cada um tem seus desafios. Todos passaram por problemas em todas as esferas, financeiro, o que for, todo mundo teve que se readaptar, mas estava todo mundo ali mostrando que é possível continuar, é possível a rotina continuar, é possível você se manter, e isso dá vida. Que legal, que legal. Eu acho que, assim, realmente um dos gatilhos mais poderosos que a gente usa no desafio, que hoje está sendo um desafio para a organização, a gente tem a previsão aí, dependendo de quando você está ouvindo, talvez já foi até lançado e tal, mas nós tínhamos a ideia de lançar uma nova turma só no final do ano, e aí muita gente começou a nos procurar e tal, e a gente resolveu tomar coragem, a gente olhou e falou, esse é um momento que tem muita gente precisando. Só que a gente tem um desafio nosso de organização, de como romper barreiras. Então a gente fez recentemente uma turma pequena, de 60 dias, num processo, né, diminuído e tal, e a gente teve pessoas fazendo esse processo em Londres, né, aqui no Brasil, em estados do Tocantins, um grupo pequeno de 20 pessoas, 17 para ser mais preciso. Então a gente fez alguns testes em como seria esse processo totalmente online, e a gente descobriu que essa falta de ter alguém junto, ela é aliás, o ter alguém junto
é muito importante no processo, é uma das chaves. E o processo não funciona tão tão bem, quando você não tem Olha só. pessoas ali próximas. E aí a gente está desenvolvendo agora uma solução para o online, porque a gente tem que ser online. O desafio tem que abrir as barreiras, a gente tem que Sim. fazer longe de barreiras geográficas. Então agora nós estamos passando por um processo, a gente já tem a solução, que não é necessariamente uma solução tecnológica, uma solução extremamente criativa aí que a gente fez. Então a gente tem uma solução já para que as pessoas de qualquer lugar do mundo que quiserem participar do desafio, elas tenham alguém junto. Uhum. Tá? E alguém junto, talvez fisicamente, é um pouco, a gente ainda está ajustando, vou contar Aham. mais em breve sobre isso. Surpresa, surpresa. Mas é porque você está falando dessa questão de ter alguém junto, de ter, né, de se conectar realmente, e a gente viu que esse é um dos pontos do Desafio 365, da metodologia Desafio 365, que hoje é uma Sim. metodologia registrada, a marca registrada, nossa. É, a gente viu que esse ponto é tão importante que, assim, eu falo, a metodologia não é a mesma, ela não vai causar, talvez ela tenha 70% da força, né? Uhum. Talvez 60%, sei, talvez 50%, sem esse detalhe. Então, ela é 100%, ela tem o poder de 100% quando você tem essa conexão de pessoas. Então, a gente está tendo um trabalho, assim, fez um trabalho mental, intelectual, aí botou a cabeça para funcionar, para criar uma solução que, né, quando a gente for abrir a turma, a gente vai falar sobre isso, mas para tentar, entendendo que não dá para deixar a pessoa sozinha, Sim. que a pessoa que é muito forte, incrementa muito. Não é que não dá, não é que você não consegue, não é que não pode, mas incrementa muito, dá muita força Sim. a questão de não estar sozinho, né? Sim. Que Então, legal. legal. Raquel, eu acho que a tua história, como te falei no começo, é, ela realmente tem o poder de inspirar muitas pessoas. Eu agradeço, como você disse em determinado momento, eu nem falo isso para todo mundo quando é só para, né, só para falar por Curiosidade, é. falar e tal, né, desse processo de cirurgia, né, você abriu seu coração aí com relação até esse processo que você falou, eu tive um momento um pouco mais deprimido, né, esse processo. Eu te agradeço imensamente pela generosidade de compartilhar isso com a gente, muito mesmo, de coração. Porque eu sei que às vezes tem a gente gosta de, tava falando do Instagram, né, do mal lá do Instagram, todo mundo quer estar bonito, quer sair, e às vezes as pessoas é, até não evitam falar sobre os seus, né, sobre Mazelas da vida. algum momento, mas a vida de todo mundo tem, faz parte, a Tem. gente tem os altos, tem os baixos, mas eu acho que a tua história pode inspirar muitas pessoas que de repente estão passando por algum momento que tá um pouco mais complicado, entendeu? E saber que, cara, dá pra sair do outro lado lá, super forte, bonita, E se eu e, pudesse falar né? e dar um recado para essa pessoa hoje que está ouvindo a gente, os pontos baixos são tão importantes quanto os altos. É importante a gente reconhecer no momento que a gente está vivendo, se você está vivendo um momento hoje de dificuldade, de isolamento, de estar sozinho passando por essas dificuldades todas, achando que é dificuldade demais. É importante esse momento, mas se conecte com as pessoas certas, sabe? Tenha esse olhar, às vezes, um pouco mais compreensível para si mesmo. E eu acho que a tristeza, ela é importante, não sei se vocês já viram aquele desenho lá do Mente, que são as emoções, é muito legal. Uhum. Que são as emoções, e as emoções, a alegria e tal, e da Ah, menininha. o Divertidamente? Isso. Gente, que sacada! E ali tem uma mensagem muito importante, que a tristeza, ela é importante também. Pra gente saber valorizar, sabe? A ausência da tristeza não é a plena felicidade. Eu não sei se eu consigo me explicar, mas aproveita esse momento e se conecte com as pessoas certas, conecta com Deus. Eu acho que o Covid, mais que nada, veio para mostrar que a gente está conectado. Uma coisa que Uhum. estava lá na China, tá aqui. É uma coisa maluca, mas a gente está conectado, né? Se pensar, nossas O mundo, partículas né? estão aí. Então, se conecte com o seu propósito, com você mesmo. E é possível sim, na verdade eu falo que é só o começo. Eu tô numa constante. A vida ela é
evolução, ela é constante. Eu não procuro algo estável. A estabilidade, ela paralisa a gente. Então, hoje eu entendo que é desconfortável. Crescer é desconfortável. Você nunca vai estar paralisado muito tempo. Ai, que gostoso, agora eu vou ficar aqui. Não, e eu procuro isso mesmo, sabe? Em todas as áreas. E é só o começo. Eu acho que sou muito grata pelo tempo que a gente está tendo, pelo desafio, pelo formato que ele foi feito. A gente passou um pouquinho da metade do ano, né? Mas tem muita coisa para viver ainda. Meu Deus, tem muitos desafios. Tem que emendar um no outro, né? Terminar Tem um, que. começar outro e Aham, tal. já tô pensando no que vai ser do final do ano. Meu desafio do final do ano é participar de um triatlon. E eu já tô pensando em levar o Daniel para fazer as provas comigo. Então, assim, tem triatlo infantil. Que E eu massa. já tô conversando com ele sobre isso. Então, vai ter um sentido muito maior, sabe? A partir do ano que vem, provavelmente, que vai estar mais tranquilo para as provas. Levar ele para participar das provas comigo O seu desafio oficialmente no Desafio 365 é é um uma triatlo. prova de triatlo? Né? É qual o triatlo que você vai fazer? Qual é a... Então, a gente tinha pensado Caiobá, mas tem que ver Mas assim, qual a... a Tem as distância. distâncias, não tem qual a Não, modalidade? não foi definido porque quando eu comecei eu estava voltando a nadar. Ah, Então eu entendi. ainda não. Você colocou que é fazer uma prova e aí você Isso, vai mas tem regular o que ser tamanho dessa isso, prova. mas tem que ser tem que ser a superação, não pode ser uma coisa fácil. Mas quem vai me ajudar a definir também mais certinho é o Ricardo, né? Sim, sim. Não, e aí, diga-se de passagem, qualquer, né? O sprint, qualquer um que for fazer, hoje, para quem, né, de repente não faz aí, gente, qualquer um que faz, se a pessoa falar assim, vou fazer o sprint, que é o mais levezinho é porradão já, né? Sim, Então, sim. muito legal. E aí, eu acho que é isso, eu estava falando, né, de como tua história pode inspirar as pessoas, e aí você termina com essa frase, não, meu desafio até o final do ano é fazer um triatlo. Então acho que é isso, né? Parabéns pela história de vida que você está construindo. Eu acho que eu falo sempre que os momentos, e às vezes que a gente tem né, os altos e baixos é que deixam a história bonita, que fazem a gente ter valor. Quando você vai conversar com uma pessoa que, cara, a história dela é só maravilhas, é tudo lindo. Cara, né, o break nem tem graça, né? Porque a gente aprende muito nesses momentos em que a gente tem Muito, dificuldade e tal. E muito. aí, nos momentos de superação, a gente comemora muito mais. Então, eu Sim. acho que esse momento da tua foto memorável lá terminando teu triatlo. Ai, meu Deus, eu me emociono só de pensar. Sério. E eu fico super feliz de imaginar assim, essa linha de chegada. Sim, A gente vai ser uma foto mental muito memorável. sim. Talvez uma Eu foto. já Eu tenho ela. imagino que uma foto física também vai sair, né? Sim. Mas, Marcelo, vamos providenciar as fotos. Então, eu acho que isso vai ter um valor quando você olhar para tudo isso, né? Uhum, E cruzar essa linha. Quando a gente fala de foto memorável, é disso que a gente está falando. É você uhum. olhar, cara, quanta história tem até eu cruzar essa linha de chegada. Sim, Eu chego, né? De vez em quando eu tô falando aqui, dá uns arrepios, porque sim, é muito legal, sim, é muito bacana. sim, E as pessoas acho que você é uma merecedora dessa conquista. Vamos correr o que a gente correr atrás dessa conquista, que a gente puder, sim, que o desafio 365 puder ajudar, além da metodologia, a gente vai estar à disposição. Quero que você conte comigo. Falei no começo do podcast, antes da gente gravar, que falei, olha, espero que a gente possa ter mais contato. Na verdade, né, sim. eu quero estar próximo também de pessoas boas. Isso pode ter certeza que tem um carinho muito grande para a tua história, por tudo isso que você está contando, pela participação aí dentro do programa. Então, é muito bacana. Você quer deixar algum último recado final para a galera? Eu já te falei várias vezes, eu sou muito da pessoa que fala no privado, eu gosto de chegar e quando tem que elogiar também falar no privado. Mas pegando você como exemplo e o desafio foi um sonho, né, que você tirou do papel e como esse sonho beneficiou a muitas outras pessoas e vai beneficiar muitas outras ainda. Então, como é importante a gente acreditar no sonho que está no nosso coração e de alguma maneira fazer ele sair, tipo, fazer acontecer. Eu imagino que não foi fácil, não é Não, fácil, não está né? sendo. Mas, gente, facilidade não, a felicidade não tá na facilidade. Entendam isso. Então, vale a pena, assim, sonhem e faça acontecer. Eu acredito muito que os sonhos que eu tenho hoje também, eu tenho alguns, e que eu quero que saia, porque eu sei que vão beneficiar muitas outras pessoas. E é isso, a gente tá conectado, não adianta dizer que não, e é só o começo, gente. O desafio tá só o começo. Tipo assim,
continuar, sabe? Eu entendo muito que quando chegar no momento que eu fizer esse triatlon, não vai ser o fim, vai ter uma continuidade. E Estamos preparando umas ideias legais. e isso é bom demais. Então, um abraço para todo mundo. Eu não vejo a hora de poder participar do desafio também de quem tá com a gente, poder ver a Carla terminar os 42 quilômetros dela. Eu vou estar lá na linha de chegada. Vou gritar muito, porque a gente vê o processo que tá todo mundo passando, vê a evolução das pessoas, isso é maravilhoso. E é isso, fiquem com Deus. Muito obrigada. Me convide, por favor, quando vocês forem fazer os desafios, que eu quero estar lá também, tá? Tá. Muito bem, quero tirar a minha versão dessa foto. Raquel, gratidão por compartilhar de coração mesmo, do mais profundo do meu coração. Obrigada. Por você ter aceito e ter aberto tanto coração aí com a gente. Sim, okay? Obrigada. Pessoal, e esse foi mais um episódio do nosso podcast Supere Seus Limites. Esse podcast que foi criado para te ajudar, né, a superar os seus limites realmente. E eu desejo que você que está aí nos ouvindo e nos assistindo tenha conquistas memoráveis. Então, um grande abraço para vocês. Raquel, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, querido. E até o nosso próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.